Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Crianças se conectam à internet cada vez mais cedo. Câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Crise pode influenciar nas compras de Natal. E veja também. Você sonha com sua casa própria? Quem não sonha, né? Agora, é preciso ter cuidado na hora de fazer a compra para que esse sonho não vire pesadelo. Para nos ajudar a refletir sobre o tema, está aqui a doutora Marcela Araújo, que é uma experiente advogada nesse ramo, e vai nos ajudar aqui para que você não seja um sem-teto na planta. Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial na TV e na web. Crianças e internet. Será que é uma boa combinação? A cada dia, muitos pais travam uma verdadeira batalha para lidar com o controle ao acesso dos filhos sem que a privacidade seja invadida. Um estudo mostrou que as crianças estão se conectando à internet cada vez mais cedo. 70% dos jovens de 9 aos 16 anos têm perfis em redes sociais. A tecnologia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano. Com isso, crianças e adolescentes crescem navegando nas redes sociais, vidrados em jogos. Acompanhar o que os filhos fazem na internet é importante, inclusive, para evitar tragédias. Recentemente, no Brasil, um adolescente de 13 anos perdeu a vida em decorrência de uma brincadeira de asfixia. Ele estava jogando em seu computador quando perdeu a partida, foi desafiado a brincar de enforcamento. Uma pesquisa recente revelou que 40% dos jovens brasileiros já participaram de jogos de desmaio ao menos uma vez. Os dados são alarmantes e abrem espaço para discussões sobre como os pais devem atuar para evitar que o número de vítimas aumentem. E além dessas situações, ainda existe a possibilidade de cyberbullying ou a exposição de conteúdo íntimo. A Marília tem 2 filhos, João Pedro e Gabriela, mas eles já são maiores e estudam fora. Atualmente, ela está responsável por sua sobrinha, a Marcela, que veio morar com a tia por conta dos estudos. Marília acredita que é mais importante que controlar o acesso da internet é instruir e dialogar. Eu acho difícil esse controle. Eu acho que o mais importante é que sempre a gente esteja conversando sobre os cuidados para que ela mesma faça essa seleção do que ela pode ou não ver. Mesmo porque a gente não está 24 horas juntas. E ela tem acesso à internet 24 horas. Então, assim, seria até uma ilusão esse controle, né? Dizer que eu vou conseguir fazer um controle. Eu acredito que instruindo, conversando, informando, né? O que pode acontecer, o que está acontecendo por aí, o que pode dar certo, o que pode dar errado. E passando para ela mesma essa responsabilidade. Para Marcela, os receios que os adultos têm quanto ao uso da internet são compreensíveis. Dá sim, porque eu acredito, eu pelo menos tenho essa consciência de que existe muita coisa que eu não tenho tanta experiência, não tenho tanta idade para entender, nem para... Enfim, eu tenho a consciência do perigo que existe e que tem tanta gente ruim no mundo, né? Então não dá para controlar. Perguntamos para a adolescente se ela acha que o cuidado com as meninas deve ser maior que o cuidado com os rapazes. A menina ela precisa ter um cuidado maior, sim, infelizmente. Não deveria ser assim, mas ela precisa ter um cuidado maior, porque é, sim, muito mais alvo dos abusos, como é que se diz? Os pedófilos da internet, todo esse tipo de coisa. Então, eu acredito que um pouco, sim. Conversamos com o psicólogo Paulo Sodré e ele defende que a orientação é fundamental nesse acompanhamento do uso da internet. Seria interessante construir junto com o adolescente essa privacidade que ele vai poder ter. Então, a orientação, a presença do pai é um fator importantíssimo nesse acompanhamento. A partir do momento que ele sente seguro que o seu filho tem uma compreensão, sabe dos limites e consegue lidar com essas coisas, ele pode estar dando mais liberdade para o seu filho ter essa privacidade.
Do contrário, vai ter que estabelecer uma liberdade um pouco mais compartilhada com os pais. Para o psicólogo, uma forma dos filhos mostrarem para os pais que merecem essa confiança é demonstrando limites e autocontrole. Na realidade, eles têm que, sim, buscar conquistar a confiança. Mas como é conquistar essa confiança? É mostrar para os pais que eles sabem ter um autocontrole nas coisas que estão lidando, no seu manuseio diário da internet, estabelecer limites. Né? Porque hoje você também vê que o jovem, diante da internet, ele perde os limites das coisas. Ele deixa de viver, em partes, para viver um mundo virtual. Isso é complicado. Paulo Sodré orienta os pais no que fazer caso os filhos sejam vítimas de cyberbullying ou tenham a sua intimidade exposta. Primeiro fato, ele deve dar um apoio para esse filho, para essa filha que está passando por essa situação, buscando, né, um trabalho mais adequado, profissionais que vão poder ajudá-lo nesse momento. Acompanhe mais notícias da nossa região no plantão da redação. O aplicativo Uber, que conecta motoristas particulares a passageiros, começa a operar nesta sexta-feira em São José dos Campos. O serviço inicia as atividades mesmo sem regulamentação na cidade, já que não existe uma lei que discipline o serviço. Em outros municípios em que o aplicativo já funciona, tem sido alvo de polêmica devido à disputa com taxistas. A Justiça determinou a reintegração de 2 trabalhadores desligados da empresa LG em Taubaté. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do município, eles foram demitidos sem justa causa. Apenas 2 dos 4 trabalhadores demitidos no início deste mês solicitaram a reintegração na Justiça. O projeto Desenvolve Jacareí promove hoje a palestra Marketing na Mídia Digital e Redes Sociais. A atividade é conduzida pelo consultor do SENAC, Marcos Camargo, de Aguiar, e é gratuita. A ação é uma iniciativa do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação da incubadora da cidade. J. Washington, repórter setorial. Nos últimos anos, a população tem enfrentado um inimigo silencioso e pouco conhecido. É grande o número de pessoas infectadas pelo vírus HTLV. Você já ouviu falar dele? É muito parecido com o HIV e possui a mesma forma de contágio. Para se ter uma ideia, o HTLV já fez mais de 2 milhões de vítimas aqui no nosso país. Apesar de muitas vezes não causar doença nem apresentar sintomas, o vírus 1 HTLV pode ser fatal. Atinge de 10 a 20 milhões de pessoas no mundo. Ataca as células responsáveis pela defesa do corpo, os linfócitos do tipo T, e as multiplica, causando doenças autoimunes, nas quais o organismo ataca a si mesmo, e até a lesão dos sistemas nervoso central e periférico. Em alguns casos, o vírus fica latente de 20 a 40 anos para depois se manifestar. De 1 a 5% dos infectados desenvolvem leucemia e 0,3 a 4% doenças neurológicas. Esse vírus atinge de 10 a 20 milhões de pessoas no mundo. Somente aqui no Brasil são 2 milhões e 500 pessoas infectadas. 95% não sabem. Quem nos dá mais informações é a biomédica Célia Regina. Doutora, esse vírus, ele é da família do HIV? Sim, ele é da família do HIV, ele é um retrovírus, né? É um vírus que tem tropismo por linfócitos, leucócitos humanos. E que doenças ele pode causar ou manifestar? Olha, ele pode causar leucemia, linfoma e também doenças neurológicas. Sendo assim, ele pode ser fatal. As doenças que ele pode causar, por exemplo, uma leucemia, é uma doença grave, né? Então, tem uma gravidade bastante alta e pode até levar a óbito, sim. Ele é conhecido como vírus silencioso. Amigos, aos poucos o mundo vai saindo daquele impacto, do susto da vitória de Donald Trump e vai chegando aí a uma posição mais acolhedora, mais calma, das palavras que vieram logo após a proclamação do resultado. Trump foi conciliador, disse que quer a união de todos e saiu daquele palanque em que ele cantava suas bravatas, né, de que vai fazer muro, vai expulsar, vai fazer e vai acontecer. Até porque ele sabe muito bem
que na democracia americana não existe espaço para esse tipo de bravata, né? O Congresso vai limitar esses poderes e não vai deixar ir longe. Os chineses perceberam logo isso e logo no primeiro momento já disseram que não vem risco algum, até porque sabem que a economia americana não produz toda a necessidade porque deixou-se impactar aí pelos mercados da China, do Japão, da Coreia. Hoje são importadores e não vão poder deixar de importar da noite para o dia. Os alemães é que sinalizaram aí com algum tipo de risco, dizendo que os americanos não se deram conta do que aconteceu na Alemanha na época em que um populismo tomou conta e Hitler fez o que fez. Mas não é motivo para isso. Há preocupação por parte dos mexicanos, não por conta de um muro, mas por conta de uma política que vai realmente ter o efeito de um muro que sairia muito caro. Vai ser aquela história de tomar conta dos mexicanos que estão ilegais nos Estados Unidos, mandando-os de volta. Os brasileiros que estão lá levando riqueza para os americanos não vão também ter nenhum tipo de problema. Aqueles que vão a turismo, vão a compras, né? O mercado americano já se acostumou com a entrada desse capital. E há também, naturalmente, que se levar em conta que hoje há uma bilateralidade de oferta de subsídios para a indústria e a própria Embraer, né, não teria nenhum motivo para receio, porque ela já está instalada nos Estados Unidos. De sorte que o Temer tem toda a razão de dizer que nada vai mudar na relação entre os dois países, inclusive para aqueles que visitam, né, a não ser aqueles que têm visto ilegal, tipo governadores Valadares, né, aí vai ter problema. Mas para aqueles que visitam, nenhum problema. Eu fico com a piada que já está rolando nas redes, né? No governo de Donald, Mickey se preocupa, Pateta ri à toa, tio Patinhas fica cada vez mais rico e o Zé Carioca, imigrante legal, que bote as barbas de molho. O repórter setorial vai para um breve intervalo e veja a seguir. Cidade do Vale recebe exposição com 98% dos produtos recicláveis. Aguarde um instante, voltamos já.